Boa noite, pessoal. Eu me chamo Naurisângela Costa, sou assistente social de formação e atualmente estou na coordenação do CREAS de Ocara. CREAS, que é uma instituição pública que realiza um trabalho social junto àquelas pessoas que tiveram seus direitos violados. Violações no âmbito da violência física, violência psicológica, negligência, situação de rua, o acompanhamento às pessoas, os adolescentes em medidas socioeducativas e também ao trabalho infantil, dentre outras demandas. E hoje estou aqui conduzindo essa live para bater um papo bem legal, bem dinâmico, com alguns convidados especiais do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, o PETECA, aqui de Ocara, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o trabalho infantil, que esse mês especificamente estamos em campanha, cujo tema da campanha nacional é Covid-19, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre este tipo de violação, né, que é um dos principais tipos de violações contra crianças e adolescentes, uma violação que priva as crianças e adolescentes do direito de estudar, do direito de brincar, do direito de descansar, do direito de sonhar, direito esse que é garantido pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, há mais de 32 anos esse direito é garantido para a criança e para o adolescente, mas ele tem sido tirado. São cerca de 2.400.000 crianças que vivem hoje em situação de exploração do trabalho, certo? Então, são encontradas, são identificadas, trabalhando em serviços domésticos, serviços esses que acabam que são ofuscados, mas são serviços pesadíssimos. Então, muitas crianças realizam atividades domésticas que as impede de ser criança, as impede de estudar, né? São encontradas também em ruas, em comércios e também na agricultura. São algumas das situações de trabalho infantil. E então, essa situação, ela gira em torno de algumas demandas, né? Como da ausência de políticas públicas, de geração de renda, gira em torno também da desigualdade social, certo? E da vulnerabilidade econômica, o que faz com que cerca de 60% das crianças também que são identificadas enquanto exploradas do seu trabalho, elas são negras. Então, realmente, o trabalho infantil ele tem cor e tem classe social, né? 60% dessas crianças exploradas são negras e a maioria delas faz parte de famílias pobres ou extremamente pobres, certo? Então, hoje eu vou estar convidando aqui a nossa primeira convidada, que é a Magnádia Costa. Ela vai já se apresentar pra gente. Deixa eu ver aqui. Se prepara, né? Enfim, hoje nosso objetivo aqui, enquanto CREAS, enquanto assistente social, enquanto PETEC, é estar mostrando para a sociedade, né, que reconheça que a exploração do trabalho de meninos e meninas traz grandes prejuízos. E acaba que o resultado final vai ser uma evasão escolar, né, e um trabalho precário, mal remunerado. Então, agora eu passo a palavra para a Magnádia, coordenadora do PETEC. Pode se apresentar. Boa noite. É, Obrigada pela oportunidade, né, aqui de participação, pelo espaço. Eu sou Magnádia Costa, tá dando para ouvir direitinho? Tá. Sim. Magnádia Costa, né, psicóloga, trabalho na Secretaria de Educação aqui do município de Ocara. Estou coordenando aqui no município o projeto Peteca. Aí eu digo assim, coordenando junto, bem juntinho mesmo, com os núcleos gestores das escolas
e contando com o primoroso apoio da secretária, né, da Educação, a Raquel Lopes, que está sempre ali empenhada, né, em fazer com que o trabalho aconteça da melhor forma. Pronto, muito bom. Então, quando a gente pensou, né, em fazer esse momento de campanha aqui online, foi os primeiros protagonistas que veio à nossa mente. Assim, foi realmente o pessoal do Peteca. Vamos chamar o Peteca, que desenvolve um trabalho belíssimo. E a gente vai conversar agora um pouquinho, né, sobre essa questão. Então, eu queria ver com você, Magnade, assim, fala pra gente, você enquanto coordenadora do Peteca de Ocara, fala um pouquinho pra gente sobre essa demanda, né, do trabalho infantil, o que é, o que significa. Tá. As escolas estão sempre trabalhando, né, em conjunto, assim, muito ativas. A gente recebe um questionário do Peteca Nacional, né, em que alguns dados são coletados com todos os alunos, e aí, diante disso, né, são feitas algumas orientações, porque alguns casos que são suspeitos, às vezes são né, demandas de orientação, de informação mesmo, por isso que é importante, né, o trabalho que é realizado na Secretaria de Educação, que é esse espalhar informação. Né, e assim, o trabalho infantil, né, como eu vejo como sendo algo prejudicial, né, no desenvolvimento físico e mental. Aí, quando se priva essa criança, esse adolescente de experienciar essas fases, né, das suas vidas. Muito bom, realmente e ainda é uma demanda muito oculta, né? Às vezes as pessoas acham que isso não acontece, ou acham que é uma coisa normal, ainda tem a questão do tabu, de que muita gente, não pode fazer nada em casa, o que é isso? Mas a gente está falando aqui de uma coisa que acontece que realmente é um trabalho, que pega uma carga horária pesada, que tira aquela criança daquele momento de estar em casa, daquele momento de estar se preparando, repondo as energias para voltar para a escola, ou um momento que poderia estar fazendo uma atividade no lar, né? É assim, atividade da escola, atividade de casa. Então, a gente fala desse tipo de coisa, desse tipo de atividade que sobrecarrega aquela criança ou aquele adolescente, né? E que isso realmente merece um olhar, né, especial, não é uma demanda que ao chegar vai ser resolvida de uma hora para outra, não é uma coisa que vai estar necessitando de uma atenção intersetorial mesmo, né? De um acompanhamento da rede para estar superando essa situação. Eu queria assim que você falasse um pouquinho para a gente quais são os tipos de prejuízo que o trabalho infantil pode estar trazendo para as crianças e adolescentes. Tá bom. Só assim, ressaltar que eu vou citar alguns, certo? Mas quero deixar claro que podem existir tantos outros. Né? Assim, existe um risco de desenvolver algum tipo de deficiência, né, nas suas habilidades afetivas e do comportamento em geral. Né? Tem aí, fica sob o risco de acidentes, problemas de saúde, cansaço, insônia, irritabilidade, né? Alergia, se for com produtos, digamos assim, que prejudicam a saúde, né? Dentre outros, porque a estrutura, a biologia, o físico do adolescente e da criança ainda não está totalmente formado. Né? Daí podem aparecer algumas dores musculares, os ossos, aparelho respiratório, né? Também são percebidos. Dificuldades de, por exemplo, pode acontecer da criança ter problemas de coluna, né? E aí são situações que naquele momento não aparecem, mas que podem comprometer lá no futuro, né? Dentre outros agravantes, por exemplo, os trabalhos de maior risco, né?
e até algumas mutilações, óbitos. Então, assim, é algo bem prejudicial mesmo nesse desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. E falando de aprendizagem ali da escola, eu posso citar que, quanto à criança, né, ser privada desse processo de aprendizagem, ela irá, consequentemente, ter o seu desenvolvimento cognitivo prejudicado. E aí, por não estar vivenciando essa fase, né? E aí, atividades bem simples, como o desenvolvimento motor, que é desenvolvido na escola, ele também fica prejudicado. Né? Então, assim, a coordenação motora fina, atividades como pular uma corda, como pegar um lápis para escrever, são atividades que são extremamente naturais para alguns, mas que para esse público pode acontecer de ser algo bem difícil. Né? E assim, quando a gente pensa na mente, no psicológico, tá aqui me superando, né? Nesta live, assim, ao vivo. Mas, enfim, quando a gente fala de impactos psicológicos, a gente pode pensar naquela criança que vai ter dificuldade de interação com pessoas de idades semelhantes, né? Por ter aí papéis diferenciados, né? Uma inversão de papéis. Os assuntos não vão ser tão interessantes, né? E a responsabilidade ela vai ser além da adequada, que é aquela do autocuidado, que é aquela de ter algumas responsabilidades para ir se constituindo enquanto ser responsável por si mesmo e pelo outro. Então, assim, o intelecto também pode ser prejudicado, certo? E algumas pesquisas, aliás, as pesquisas comprovam que essas crianças e adolescentes que trabalham, elas apresentam um baixo rendimento escolar, uma infrequência, né, mais ativa e estão sendo aí limitadas no quesito de desenvolver esse intelecto, né, para, assim, digamos, ocupar cargos ou profissões que até sonham, que até desejam estar ali concorrendo. Né? Tem o discernimento moral e ético que também precisa ser visto, né? Porque dentro desse trabalho pode acontecer de ser marcado pela competitividade, e aí essa ética e essa moral serem postas acima de outras, o trabalho infantil ser imposto, né, colocado acima dessa ética e dessa moral. E assim, é com muito diálogo, com muita reflexão que a gente vem levando informação, né, levando assim sensibilização quanto a esse trabalho infantil. A criança, a gente sabe que ela precisa desse tempo de brincar, desse tempo de afirmar-se nessa brincadeira. Ela aprende muito pela brincadeira, ela se desenvolve integralmente nessa brincadeira e a gente tem isso muito claro nas orientações da BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, né? E a gente percebe muito crianças que não tiveram essa oportunidade de brincar, que elas podem se tornar adultos emocionalmente prejudicados, de não saber ali lidar muito, né, com as suas emoções dentro do contexto em que vive. Estou falando muito, né? Mas qualquer coisa você pode dar pausa, tá bom? E aí, assim, Você falou de aspectos muito importantes, né, que vão influenciar diretamente, né, em como ele vai ser um adulto, né, no futuro. Então, realmente, esses fatores, esses prejuízos são imensos. Né? A gente teve aqui uma perguntinha do Joab, perguntou quais são as principais formas de trabalho infantil no município de Ocara. Eu, particularmente, tenho vivência nessa situação. Se a Magnade tiver, também vai poder compartilhar com a gente. Mas o que a gente percebe é que nos municípios de interior, né, o que é mais recorrente é o trabalho na agricultura.
né? Quando os pais já têm essa vivência de aqueles momentos participar na agricultura, né? Que vai o esposo, a esposa. Então, eu particularmente já acompanhei famílias em que a gente recebeu a notificação da escola, né? Por descumprimento de condicionalidade da educação. Então, eles estavam faltando muito. E aí o CRAS foi até a residência, na época eu era do CRAS, assistente social do CRAS, e fomos conhecer, né, a realidade familiar, e realmente a família precisou ser sensibilizada, precisou entender, né, que essa situação de levar os meninos para a roça, né, estava prejudicando muito o desempenho deles na escola. Quando iam, ficavam com sono, dormiam, ficavam estressados. Então, realmente, tudo isso que você falou, né, de prejuízos que o trabalho infantil pode estar trazendo. Sim, e assim, eu posso falar do diagnóstico, né, que é feito do questionário, que é feito, aplicado nas escolas com os alunos, que ainda não conseguimos aplicar todos por conta dessa pandemia, né, e aí a gente teve esse distanciamento social. Porém, as escolas que conseguiram completar esse questionário afirmam que não conseguiram, né, encontrar algo ou alguém que preenchesse esses requisitos para que fosse considerado um trabalho infantil. Justamente o trabalho doméstico, eu acredito que ele é muito recorrente também nas famílias que são mais pobres, né, são famílias numerosas, com bebês, né, até de idades aproximadas, que a família acaba colocando aquilo como uma atividade para o filho mais velho cuidar dos mais novos. Então, só que o trabalho doméstico, ele é ofuscado, como eu falei no começo. Ele é ofuscado e para nós, enquanto instituições, escola, CRAS, CREAS, reconhecer esse trabalho, a gente tem que ter uma proximidade muito grande da família para estar conseguindo compreender, até que eles compreendam que isso é um trabalho infantil, né? Então, Isso. realmente, é um trabalho é um dos tipos de trabalho que estão mais escondidos, subnotificados. E um dos pontos assim que a gente leva para reflexão são os mitos e verdades, né, acerca do trabalho infantil. Que é bem interessante porque aí se esclarece alguns pontos de eu trabalhei, né, e estou aqui, né, dentre outros que são mitos e que pesquisas comprovam que prejudica sim, né, mental e fisicamente uma pessoa em construção, que é a criança e o adolescente. A gente teve também uma pergunta que a Sara Carvalho, a secretária da Assistência Social, fez. Também estava prevista aqui no nosso roteiro. Né? O PETECA, ele é um programa que é uma das estratégias nacionais de combate ao trabalho infantil. Então, a gente queria saber como é que funciona o PETECA aqui em Ocasio. Como eu te falei, como a gente ainda não conseguiu coletar um dado, né, que caracterize um trabalho infantil utilizando esse questionário, posso te dizer que o trabalho do PETEC aqui em Ocara, ele funciona com informação, orientação, né, assim, ou seja, de forma preventiva. E aí esse trabalho acontece de forma colaborativa, né, com parceiros, né, de outras secretarias e órgãos. E aí a dinâmica é lançado o edital, né, e aí o município ele assina um termo de que vai trabalhar esse tema com toda a responsabilidade, com toda a mobilização necessária. E aí as escolas fazem um movimento de lançamento, que esse ano foi de forma virtual e belíssimo, né? Eu estou encantada ainda, em status de encantamento, assim, com os lançamentos das escolas. Eu estou vendo aqui algumas escolas e, assim, parabenizar mais uma vez, né, pelo lançamento que vocês fizeram.
E aí, depois desse lançamento, tem todo um cronograma de aulas para o mês, né, em que os professores eles trabalham intensamente esse tema. E ano passado a gente fez com aulas e reuniões com responsáveis. Este ano o planejamento é fazer esse encontro com os responsáveis de forma virtual. Pegar ali um espaço de tempo, né, das reuniões já feitas, caiu tudo aqui, já feitas pelo núcleo gestor, e aí a gente utilizar desse espaço para que as informações elas sejam repassadas de forma preventiva, de forma a levar o conhecimento realmente, né, dessas pessoas, certo? E assim, tem a etapa municipal, né? Aí é mandado um edital em que existem as etapas municipal, estadual e nacional. E depois desse trabalho mensal intenso das escolas, cada escola forma uma comissão, geralmente composta pelo coordenador, diretor, um professor, para escolher o melhor trabalho em cada categoria. E aí é enviado para a Secretaria Municipal de Educação, né, e escolhido ali o melhor do município em cada categoria. Estou assim, bastante feliz porque você aceitou a proposta de ter alguns alunos aqui, né, participando, e assim, porque eles são muito protagonistas, né, todos os alunos, e eles precisam, assim, compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa experiência com os demais. Então, acontece de diversas etapas, de forma bem movimentada, né? A mobilização é bem bacana por conta dos núcleos gestores e professores entenderem a importância de serem aí seres de responsabilidade social. Muito bom. E assim, quando são lançadas, né, lá na escola essas propostas de trabalho sobre essa temática do trabalho infantil, tem uma boa participação dos adolescentes? Como é que eles fazem para participar? É sempre muito boa, muito significativa, tanto em termo quantitativo como qualitativo, né? E assim, atividades peteca realmente ganhou, né, assim, o interesse dos alunos. A gente teve agora uma belíssima participação no projeto Peteca Literário, que foi, né, nesse objetivo, nessa nuance de levar a leitura, o conhecimento, o intelecto, para que as crianças fizessem uma boa leitura e interagissem quanto a alguns assuntos. E, ao invés de estar trabalhando, estarem lendo. Das 8 lives que aconteceram, nós tivemos 5 alunos participantes. Já parabenizar aqui a Ana Ingrid, o Iago, a Yara, da Escola Joaquim Martins, e a Evelyn e a Yasmin, da José Pires. E quanto aos temas, eles são realmente bem interessados, né? Eles se envolvem muito. Este ano, nós temos 16 escolas das 19 participantes. Por quê? Porque é mais direcionado do 4º ao 9º ano. Então, das 19, são 16 que têm esse público. E no total, as informações sobre o que é trabalho infantil, os mitos mitos e verdades, né? Por que a criança não deve trabalhar, as principais formas de trabalho infantil, o sistema da garantia de direitos vai chegar aí aos nossos 2.293 alunos aqui do município de Ocara. Então, eu considero uma boa participação. Esses temas já são os desse ano, né? Do lançamento desse ano, né? São do material didático, e aí vai ser somado, né, ao tema desse ano com
os critérios que vierem de categorias e tudo, porque o importante é informar para que a gente consiga prevenir, né? E aí, quando chegar o edital, já vai ser repassado para os núcleos gestores e professores para direcionarem esse assunto para os temas desse ano, né, do concurso Peteca, dentro das categorias que serão apresentadas. Os nossos convidados, alunos de hoje, o nome da escola que eles eram no ano passado? Qual é mesmo o nome da escola? É a Escola Pedro da Costa Gomes, Pedro né, da Costa Gomes, da localidade de né? Todos Foveira. foram destaques, né, no ano de Sim, 2019, pelo sim. trabalho que eles fizeram, ganharam aí nessa etapa do edital, né, pelas atividades que eles estiveram mandando. Então, a gente daqui a pouquinho vai chamar eles. Então, assim, Magnádia, agora eu queria pedir para que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, para as crianças, para os adolescentes, para os responsáveis por eles que estão aqui, referente a esse tema. Certo. Eu vou pedir assim que acreditem, certo? No dia 12 de junho, como em todos os dias do ano, o trabalho infantil sempre será uma péssima opção para as nossas crianças, adolescentes e suas famílias. Assim, uma enorme gratidão pelo espaço e oportunidade, um grande abraço virtual. Se cuidem, fiquem em casa, protejam suas crianças e adolescentes, certo? Muito obrigada, boa noite. Pronto, eu também agradeço pela sua participação, pelos esclarecimentos, apresentando aqui o programa, né, o Peteca, aqui em Ocara, que tem tido um enorme impacto social para esses adolescentes. Eu digo porque eu bati um papinho com eles, né, combinando aqui o esqueminha da live, então daqui a pouco os espectadores aí vão ver como é que eles são participantes dele. Isso, bem Então, protagonista. obrigada, viu, Magnásia, Por e boa nada. noite. Continue assistindo a nossa live. Um abraço. Um abraço. Pessoal, agora eu vou estar aqui o nosso primeiro aluno participante, né? Que vão participar 6 alunos ao total agora. Eles vão dar uma falinha, né, sobre como foi a experiência deles em participar do Peteca no ano passado, na escola que eles estudavam, e vão estar respondendo de uma linguagem bem acessível, né, da faixa etária deles, de adolescente, a uma perguntinha específica para cada um sobre a temática trabalho infantil, de acordo com o que eles já viram em sala de aula. Tá? Eu vou estar convidando aqui primeiro o aluno Francisco Mardones, que ele é o primeiro aluno a participar aqui da nossa live. O Mardones, que hoje está no ensino médio. Hoje ele está no ensino médio, na escola profissional, mas ano passado por um destaque aí na participação do PETEC. Vamos aguardar a entrada dele. Ressaltamos que é importante que vocês fiquem atentos aqui aos cursos, né? Vamos denunciar também qualquer forma de trabalho infantil. Boa noite, Mardones, tudo bem? Boa noite, tudo. Pronto, então agora seja bem-vindo à nossa live, né? Obrigado. Obrigada pela sua participação e disponibilidade em participar. Então, Nada. a nossa dinâmica, a nossa metodologia adotada é que cada aluno vai ter 5 minutinhos, né, para estar respondendo umas perguntinhas aqui que a gente preparou, né, para estar falando mesmo para quem está assistindo sobre a experiência de participar aqui do PETEC, tá bom? Então, eu queria ver com você aqui, Mardoni, como foi. Conta pra gente como foi a sua experiência, né, em participar do projeto Peteca no ano de 2019. Bom, a experiência foi muito boa, né? Descobri várias coisas,
aprendi várias coisas novas, mas eu não imaginava, assim, no meu ponto de vista, que a criança ela poderia trabalhar na faixa etária dela, assim, digamos, menos de 15 anos. Que é uma faixa etária assim, que a pessoa não espera, né? E até no tempo de 2019, na nossa escola, ela chegou a ganhar uma placa de honra ao mérito, digamos, né? E é isso, a minha experiência foi muito boa, aprendi várias coisas novas, eu e meus amigos. Fico muito grato pela experiência que eu tive. Bem, ganharam uma plaquinha, né, de Foi. reconhecimento. Que bom. E agora aquela perguntinha lá que a gente combinou de você tá dizendo um pouquinho para a gente, né, o que é que você conseguiu entender sobre o significado de trabalho infantil e por que ele é proibido, né? Assim, sobre o trabalho infantil, o que ele é, né? O que significa. Do meu ponto de vista, né, o trabalho infantil é quando a criança, ela, meio entre aspas, é obrigada a trabalhar, né? Meio entre aspas não, que na maioria dos casos ela é obrigada a trabalhar. E muitas das vezes ela trabalha para ajudar a sustentar a família, né? Ou até mesmo em condições de sobreviver. E muitas das vezes essas crianças elas moram com pais, avós ou mães que acabam, digamos, forçando ela a trabalhar, entendeu? Pois é. Pronto, é exatamente isso, né? A maioria é forçado mesmo a trabalhar, mas alguns acabam se acostumando com aquela situação e acabam indo. É, e a gente chama isso de reprodução do ciclo da pobreza, né? Eles acabam entendendo que é melhor a opção de trabalhar do que se dedicar só aos estudos, que acabam tomando aquilo como um meio de vida mesmo, porque viu um retorno financeiro e acaba que se adequa a gostar de trabalhar. Mas isso é sim considerado trabalho infantil, né? Trabalho de crianças de 14 até 18 anos é permitido, porém tem algumas especificidades ainda, né, que precisam ser seguidas. Mas mesmo assim, ainda é trabalho infantil. Então, Mardoni, deixa eu te pedir para deixar uma mensagem aqui de incentivo para quem está assistindo a gente. Bem, uma mensagem, né? Eu acho que a primeira mensagem que vem em mente é denunciar, né? Se você conhece ou se você vê algum vizinho, por exemplo, forçando a sua filha ou filha, não sei, a trabalhar, denuncie, porque isso não entra na minha cabeça, criança trabalhar. Pronto, então é isso, né? A mensagem principal que ele deixa hoje é realmente que vocês denunciem, né? Então, ninguém melhor do que as crianças e os adolescentes, nada melhor do que estarem empoderados acerca do tema, né? Para estarem realmente denunciando essa questão da exploração do trabalho infantil. Então, Mardones, eu agradeço a sua participação, viu? De nada. Obrigada e parabéns pelo trabalho desenvolvido em 2019 e em 2020 também por estar participando aqui com a gente, viu? Obrigada, boa noite. De nada. Pessoal, agora eu vou estar chamando aqui a nossa próxima convidada, que é a Rilvânia. Aguardar a entrada dela, né? Então, realmente, fortalecendo aqui os órgãos de denúncia, Conselho Tutelar, Principal Porta, né? Ministério Público. Boa noite, Rilvânia, tudo bem? Boa noite, tudo e com você? Tudo bem. Estamos aqui tendo uma audiência muito boa, né? 40 pessoas assistindo nossa live. E hoje eu queria pedir para você falar também um pouquinho sobre a sua experiência no Peteca em 2019.
Eu gostei muito da experiência. Eu acho que eu fui muito sortuda por participar disso, porque poucos jovens têm essa chance. E qualquer tipo de conhecimento é muito bom. Então, eu fiquei muito feliz quando falaram que a gente ia estudar sobre. Ótimo. Vocês foram reconhecidos, né? Receberam até uma plaquinha de reconhecimento. Que Foi. bom, que maravilha. Fiquei muito feliz. Rilvânia, e sobre aquele item lá que a gente conversou, né? A partir de que idade uma pessoa pode trabalhar e quais são as condições desse trabalho para que seja permitido, né? De acordo com os conteúdos que vocês viram em sala. Então, o jovem só é permitido trabalhar com 14 anos completos. E não é qualquer tipo de trabalho, tem que ser jovem aprendiz. Com 15 e 17 anos, a 15 a 17 anos, não é muito bom ele fazer aquele tipo de trabalho que, digamos, exija muito trabalho físico dele, psicológico, mexe com o psicológico dele, tem a moral dele também. Enfim, eu acho que um serviço que seja prejudicial à moral dele, por exemplo, um serviço em um bar, uma boate, ele não deveria participar, porque, como eu posso dizer, vai Primeiro é um mexer muito trabalho com ele. noturno, né? Não pode trabalho noturno. Trabalho noturno, entre as 10 e as 5 da manhã, que vai atrapalhar os estudos. Provavelmente ele também não vai conseguir estudar desse jeito. E também é proibido, né? Exatamente. Então, realmente tem condições de proibição, né, para trabalho. Pode, como você falou, pode, a partir dos 14, porém, tem que ser pelo aquele programa Jovem Aprendiz, né? Carteira assinada, tem as condições, ele vai ter disponível horário para estudar também. Além de Aí que tem nesse trabalho de jovem aprendiz, ele ainda tem o direito de pedir que as férias dele sejam junto com as férias escolares. sempre no mês de julho, né? Uhum. Então, realmente é o único meio, né, para aqueles adolescentes que precisam de alguma renda para complementar em casa, né, que é justamente o jovem aprendiz, né? É a única forma que ele pode estar trabalhando legalmente, respeitando os limites, né, da sua faixa etária. Então, eu queria te pedir para deixar uma mensagem hoje para quem está nos assistindo aqui de incentivo. Eu quero dizer que vocês nunca parem de sonhar e estudar, que os estudos são muito importantes. Principalmente que se você estuda, você já deve estar sabendo um pouco sobre esse assunto e não vai passar por isso, que eu acho muito importante. Certeza, viu? Obrigada, Rilvânia, pela participação. Você Por foi nada, eu que maravilhosa também, agradeço. viu? Boa noite. Continue Boa participando noite. da live. Tchau. Tchau. Agora vamos chamar a nossa próxima aluna, que é a Laís. É a Laís de Almeida Viana. Muito bom poder contar com a participação dos alunos. Participação brilhante. Boa noite, Laís. Boa noite. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. Laís, fala com a gente aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, como foi a sua experiência no Peteca no ano de 2019? Foi algo muito bom, aprendemos muito mais a importância que é do estudar e a importância que é a educação na vida de crianças e adolescentes. Retratamos um pouco sobre essa realidade que é tão triste de crianças sendo privadas de estudar. E a importância que é que os pais tenham em mente que crianças devem estudar e brincar e aproveitar a infância.
trabalhar só quando crescer. Muito bem, é muito bom ver que vocês se empoderaram realmente do tema, né? E estão hoje empoderando outros adolescentes, outras crianças e pessoas que estão assistindo a gente, né? Com essas falas muito esclarecedoras. Laís, eu queria te perguntar o que você aprendeu a respeito das consequências do trabalho infantil, quais são elas? As consequências do trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes são inúmeras, prejudica além da aprendizagem. Quando tirada da escola, ela se torna vulnerável em vários aspectos, impactando diretamente na construção de uma vida adulta saudável. O que acontece nessa etapa de desenvolvimento pode gerar traumas irreversíveis, além de serem privadas de uma infância plena, com sonhos, brincadeiras e educação. As crianças que trabalham carregam graves consequências para a vida adulta. Muito bem, falou bonito. Então é isso mesmo, gera inúmeras consequências, né? E hoje qual é a mensagem de incentivo que você vai deixar para quem está nos assistindo? Estudem com dedicação, nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. E lembre-se, façam bonito, denunciem, protejam as crianças e adolescentes, diz que sim. Muito bem. Obrigada, viu, Laís, pela participação. Nada. Você se produziu, tá toda linda e conseguiu Obrigada. passar a sua mensagem, né, para empoderar os nossos adolescentes e as nossas crianças que estão assistindo hoje. Muito obrigada, viu? Boa noite. Nada. Boa noite. Agora nós vamos convidar o Wenderson. É o Francisco Wenderson da Costa Oliveira. Boa noite. Boa noite, Wenderson. Tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo. Se preparou aí para falar com a gente ao vivo? Pronto. Então, Anderson, fala pra gente um pouquinho como foi a tua experiência no Peteca no ano passado, 2019. Foi muito gratificante, né? Porque é um assunto meio que pouco, não é muito tratado, né? É meio que disfarçado e é algo muito, como se diz, muito importante, né? Por causa que as crianças são meio que o futuro do Brasil e do município, né? É verdade. Vocês receberam, inclusive, uma plaquinha de reconhecimento. Fiquei muito feliz por saber disso, que foi a escola de destaque, né? A escola que você estudava. Wenderson, fala pra gente sobre o que você aprendeu lá em sala de aula, né? Fala pra gente um pouquinho das piores formas de trabalho infantil. É do beneficiamento, né, de castanha de caju, porque meio que o Ceará tem muita cidade, né, mas também tem muita zona rural. Aí é mais por matas e tal. Tem a agricultura também, a agropecuária, né, também. E muitas crianças deixam de estudar para ir cuidar dos rebanhos de ovelha, de gado e de animais dos seus pais. É verdade. Essas são algumas das piores formas de trabalho infantil, né? Temos também a questão do trabalho doméstico, né? Que é muito voltado, é muito escondidinho o trabalho doméstico. Tem o trabalho também nas feiras, né? Vendendo coisas ambulantes. Como você me falou mais cedo, o trabalho de panelinhas, né? Que ocorre em grandes cidades. E meio que até da criança correr o risco, né, de ser sequestrada, de sofrer algo pior, né? E ela está no meio de tudo, né? Do perigo, está no meio do perigo. Exatamente, muito bem lembrado, né? Que a situação de trabalho infantil ainda traz, além de riscos à saúde, né? Além de riscos de evasão escolar,
traz também esse risco de ser estuprada, né, de ser torturada, quem vive na rua, sequestrada. Então, realmente traz mesmo esse risco. Wenderson, deixa hoje a tua mensagem aqui de incentivo para as pessoas que estão nos assistindo. E mesmo a partir das suas dificuldades, ela nunca deixe de estudar, por causa que meio que o estudo é a base de tudo, a base do seu futuro, de você criar uma família, de ter uma vida melhor. Mesmo que nos dias de hoje seja difícil, mas o estudo é o seu futuro. E que se você sofra, como se diz, o trabalho infantil, denuncie, porque isso é crime. Não pode passar a mão na cabeça, porque isso é crime e dá cadeia. Exatamente. Realmente é o futuro do Brasil, é a educação, né? Então, obrigada, Wenderson, pela sua participação. Você foi ótimo. E boa noite, viu? Vamos convidar agora mais uma aluna. Agora vamos convidar a Rovênia. Já está esperando aí para participar com a gente. É a Maria Rovênia Nogueira Ferreira. A Rovênia vai falar de um papel muito importante agora para a gente, quando ela entrar. É um dos pontos muito importantes aqui dessa nossa live, tá? Continuem utilizando a hashtag Alcara contra o trabalho infantil em todas as nossas publicações aqui do município. Rovênia? Boa noite, Rovênia. Boa noite. A gente não tá te vendo, tá só te ouvindo, mas não tem problema. Eu acredito que pode ser um problema técnico que não tenha solução agora. Mas, Rovênia, enquanto isso, vai carregando tua imagem. Fala pra gente um pouquinho como foi tua experiência no Peteca 2019. Foi bem intensa, porque quando chegou pra gente, foi meio que em cima da hora e a gente teve que se virar nos 30 para poder conseguir tudo. E foi muito louco, mas a gente tirou bons frutos disso. Até porque nós da Escola Pedro da Costa Gomes nos demos o nosso máximo para conseguir tudo que a gente fez até agora. E falar sobre esse tipo de assunto é algo muito enriquecedor, pois a gente vê o que todos nós, o que deveria ter sido erradicado ainda está sendo muito atual. E, infelizmente, o Ceará é um dos maiores índices. É verdade. Rovênia, foi maravilhosa a participação de vocês no PETEC no passado. Foi um destaque muito grande, é tanto que a escola ganhou, né, uma placa de reconhecimento de vocês. Mas eu queria que você falasse para a gente hoje daquele ponto específico, né? Qual é o papel dos pais no combate ao trabalho infantil? É um tema muito importante esse que você vai falar. O papel dos pais em casa é auxiliar os filhos, dar carinho aos filhos e saber dar exemplo para eles e serem pessoas que os auxiliam em tudo. E quando ele pratica um ato em que deixa o seu próprio filho, em questão de risco, como já disseram os meus outros colegas, isso pode prejudicar muito, pois, além de perder a confiança do seu filho, isso é um crime e pode dar a cadeia. Exatamente. Então, o papel dos pais é apoiar, né? Para que a criança ou adolescente tenha esse direito, né? E um bom de futuro estudar, também. de crescer. E um bom futuro, exatamente. Rovênia, e fala para a gente, então, hoje a mensagem de incentivo que você deixa para quem está nos assistindo.
A mensagem de incentivo que eu deixo é que vocês, adolescentes e crianças, possam estar sempre ser bem exigentes da atualidade e buscar sempre o estudo. Eu, como estudante, falo que isso não é fácil, pois estudar é difícil, você fica cansado, e ainda mais pessoas que passam o dia inteiro estudando, às vezes não tem tempo para nada, sai de casa sem merendar, chega de noite já, e é chato, estudar é chato, mas é necessário. É necessário, pois é do estudo que a gente tira o nosso sustento. É do estudo, a partir do estudo, que a gente pode ser alguém na vida. Todos os adolescentes gostam de sair para lugares, eles gostam de esbanjar a vida, gostam de comprar coisas, gostam de comer. E tudo isso a gente consegue adquirir com a renda. Como o país que a gente habita é um país capitalista. E isso, o nosso futuro confortável só depende do nosso estudo. A não ser se você for fazer algum trabalho fácil, o que não é nada legal. Exatamente, muito bem, viu? Rovênia, você deu um ótimo incentivo aí para os adolescentes compreenderem, né? Tanto para os pais compreenderem seu papel protetivo, quanto para os adolescentes entenderem que o futuro, um futuro bom, um futuro digno, né? Vem a partir da educação, uma boa educação, bons estudos, gerará bons frutos, né? Como você me disse mais cedo. Então, Rovênia, eu agradeço muito a sua participação e você falou muito bem e muito obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, tchau. Tchau. Vamos agora chamar a nossa última participação especial, que é a aluna Catiele, e ela vai falar um pouquinho para a gente também, né? Para a gente complementar aqui essa live. Gente, só reforçando, né, que toda quinta-feira nós vamos continuar fazendo lives aqui, né, às 18 horas, falando sobre esse assunto, para que vocês conheçam, né, e se apropriem desse assunto, do trabalho infantil, para que a gente possa combater e prevenir, né, também. Oi, Catiele, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. E com você? Tudo ótimo. Que bom contar com a sua participação. Eu queria pedir para você falar para a gente um pouquinho como foi sua experiência no Peteca 2019. Bom, foi muito gratificante, né, representar a nossa escola nessa campanha contra o trabalho infantil, porque é uma pauta muito importante de ser discutida, não só nas escolas, mas em todos os lugares que tem as crianças, porque as pessoas costumam comentar sobre esse tipo de coisa e dizem, é um assunto muito sério. Mas é um assunto que as crianças têm que saber, os adolescentes têm que saber, porque é um assunto que envolve eles. Então, trazer isso para dentro das escolas foi uma ideia muito boa e eu tenho certeza que deve ter feito a diferença na vida de muitas pessoas. Porque pelo menos na minha vida. Fez sim, eu vi que vocês são muito inteirados, né, a respeito desse assunto, isso é muito bom. Catiane, fala um pouquinho para a gente por que criança não deve trabalhar e o que a gente pode fazer quando a gente identificar algum caso de exploração do trabalho infantil. Bom, a criança não deve trabalhar porque, apesar do trabalho ser uma importante forma de montar o caráter de uma pessoa, se isso for imposto a uma criança, a um adolescente de maneira muito, digamos, muito jovem, vai acabar tirando o foco de coisas muito importantes da infância deles, como a educação ou até mesmo o lazer, né? Afinal, vai criar uma pressão psicológica muito grande. Não só problemas em questão de saúde, né? Mas também a pressão psicológica pode acabar acarretando uma ansiedade ou até mesmo uma depressão. Porque, afinal, é como diz aquele ditado, que tudo na vida é feito de fases. A gente não pode interromper a fase de alguém, trocar o relógio biológico da vida de uma pessoa e achar que isso vai ser bom, que isso não vai ter resultados ruins. Afinal, um adolescente, uma criança, um jovem, que tiver a sua
infância roubada, porque realmente eu acho que as pessoas que fazem isso estão roubando a infância das crianças. Essas crianças vão se tornar adultos completamente amargurados, que correm o risco de fazer a mesma coisa com as futuras gerações. Como já disseram, as crianças e os adolescentes são o futuro da nossa nação. E a nossa nação já não está muito boa. Se a gente deixar isso, se a gente tampar os nossos olhos, só vai piorar. Nós, como cidadãos, nós temos a responsabilidade de lutar pelos direitos não só da gente, mas dos outros. A gente tem que se pôr no lugar do outro e pensar, poxa, eu gosto tanto de sair com meus amigos, eu gosto de ir à escola. Agora a gente está percebendo essas coisas mais do que nunca no isolamento social. Se eu gosto dessas coisas, não é justo que outros tenham isso privado, tenham isso trocado pelo emprego. Responsabilidade antes do tempo só vai acabar piorando a vida da pessoa. E tanto que vai acabar, como vocês já disseram, criando um ciclo de miséria. Porque se você não tem dinheiro agora, você vai trabalhar para conseguir esse dinheiro. Mas se você não tiver uma saúde, uma educação de qualidade, no futuro você vai ter que continuar com trabalhos braçais. Sua família vai ter que ser todo o seu lucro, todo o seu empenho vai ter que ser baseado nesse tipo de trabalho. Vai acabar gerando um ciclo que vai só piorar. Porque apesar da gente viver num país que a economia não é muito boa, não só a crise na economia, mas em tudo, em geral, as crianças costumam trabalhar para conseguir, às vezes, o seu próprio alimento. Mas elas não precisam se importar tanto com isso, assim. Claro que precisam se importar. Mas a gente também tem que ter um pouco dessa responsabilidade de nos importarmos, de nos colocarmos no lugar do outro e de denunciar, é claro. Por isso que você pode, se você souber de alguma coisa, se você estiver vivendo, você pode, não só pode, como deve denunciar. Você pode denunciar para uma autoridade, para uma pessoa da sua confiança, ou Discando 100, que é uma ligação gratuita e que vai com certeza mudar a vida de alguém. E é isso que eu acho. Pronto. Então, você foi brilhante na sua fala, né? Falou, esclareceu muito bem. E eu peço que você deixe agora só uma breve mensagem de incentivo, né, para quem está nos assistindo. Bom, a mensagem que eu deixo é que você não tenha medo de denunciar, não tenha medo de sofrer alguma coisa, porque a gente está aqui para ajudar. Dizer assim, a gente está aqui para ajudar é uma coisa muito vaga, então eu prefiro dizer, eu estou aqui para ajudar. Se você me conhece, se você é uma pessoa que mora próximo de mim, ou qualquer coisa, se você estiver passando por isso, por mais que eu não seja uma pessoa muito assim, então assim, não tenha tanta responsabilidade assim, mas pode contar comigo, que eu estou aqui para ajudar, porque eu tenho certeza que se você continuar com seus estudos, se você continuar com a sua vida, que você deve ser, que você tem o direito de ter, você vai conseguir ser um pouco mais feliz, porque no final é tudo isso que o ser humano quer. O ser humano vai em busca da sua felicidade. Você tem que se importar, você está apenas sobrevivendo ou você está vivendo? E se você só trabalhar, você vai estar sobrevivendo em busca do seu alimento, da sua luz, dessas coisas, as necessidades básicas. Mas você vai acabar perdendo uma fase da sua vida que é maravilhosa, que é a infância e a adolescência. E você vai acabar virando um senhor de idade, uma senhora de idade de 60 anos, que vai olhar para trás e vai ver que sua vida foi baseada no vazio. É verdade. Então, eu quero agradecer sua participação, agradecer a todos que estiveram com a gente nessa live.